Bom, e agora nós temos convidado ao vivo, nós vamos falar sobre a saúde do homem e da mulher também. Por isso nós convidamos o urologista Dr. Márcio Carvalho. Tudo bem, Márcio? Bem, Rose. Vamos continuar nossas perguntas aqui que nunca se esgotam, né? Pois é. Ô, Márcio, pode acontecer assim de uma pessoa amar, um homem amar muito sua mulher, mas viver bem, mas na cama não se dá muito bem? Acontece, Rose. Nós podemos dizer que nem sempre, infelizmente, né, o sexo caminha junto com o amor. Existe a possibilidade do homem ter um carinho muito grande, de sentir amor pela parceira, mas não... Tem até ciúmes? Tem até ciúmes, mas não ter uma certa atração sexual. E buscar isso fora, isso acontece. Mas isso não é o certo. Não é o certo, não vou dizer, mas o sexo nem sempre caminha junto. E o contrário também é verdadeiro. Existe possibilidade de eles não se dar, de um casal de repente não se entrosar no dia a dia, não se dar bem, ter brigas, discussões, mas tudo se acerta na cama. Na cama tem vamos dizer assim, tem uma química muito boa. Mas para esse tipo, né, quando acontece isso, de se dar muito bem e não se dar bem na cama, faz tratamento, exatamente. Um caminho... Existem alguns problemas que têm que ser sanados. O interessante é descobrir por que está acontecendo essa situação. Qual é o motivo em que ele não está se sentindo atraído pela parceira? Existem motivos para isso. Será que é a aparência? Será que é a convivência, muitas vezes? Será que é a rotina? Será que são as discussões do dia a dia? Será que trabalham no mesmo ambiente? Existem várias situações em que podem gerar conflitos e que o homem, ou até mesmo a mulher, não se atrai sexualmente, apesar de se dar bem no dia a dia, de serem cúmplices, mas sexualmente pode não existir essa situação. É lógico, quando acontece isso, o casal tem que discutir a situação em aberto e procurar sempre uma ajuda. Né? E não isso ser um motivo para acabar um casamento, acabar um relacionamento, porque também... Por mais que não se dê bem na cama, se dê bem, a mulher, ou tanto o homem, não vai aceitar que o outro procure fora do casamento. Exato, não é o certo. Não é o certo, é errado. A tentativa é sempre de resolver a situação, que a situação seja, que haja algum meio de resolver a situação. Busca-se as causas e fatalmente vai se encontrar uma causa para isso e procurar sanar para que o casal tenha um entrosamento sexual também. Quando a gente fala também em impotência, são vários os tipos de tratamento, né? A gente ficaria aqui um programa inteiro conversando e a gente não esgotaria. Mas dá para fazer um tratamento sem remédio? Isso é muito importante a gente discutir até na TV, porque sexo, o importante na vida sexual do homem, por exemplo, não é somente viver de remédio. Não pode ficar escravo de remédio. Muitas vezes, algumas mudanças nos hábitos de vida dessa pessoa podem fazer uma grande diferença. Por exemplo, ter atividade física, moderar, ter controle do colesterol, ou seja, tem que ter uma dieta saudável, evitar bebida em excesso, tabagismo, cigarro, situações em que possam interferir na qualidade de vida. E tudo isso interfere diretamente na função sexual. Não pensar que não e o homem falar que não, que interfere. Interfere. Isso é uma das bandeiras que nós, andrologistas, urologistas, estamos cada vez mais ressaltando e colocando em evidência, que as pessoas têm que se preocupar com o seu bem-estar, que vai ter uma resposta sexual melhor. Na verdade, o pênis é um termômetro do corpo. Quando o pênis vai mal, é sinal que o corpo não está bem. Nesse ponto, o homem sofre mais que a mulher, né? A mulher também, se não está bem, não responde, mas ainda é um pouco diferente. Exatamente, né? É que a ereção do homem, o mecanismo que gera uma ereção, vamos dizer, essa engrenagem do pênis depende muito de uma boa condição. Por exemplo, ele tem que ter uma boa condição circulatória do corpo. Então, situações como estresse, bebida em excesso, cigarro, vida sedentária, obesidade, tudo isso vai interferir com a circulação do corpo de uma maneira geral e, fatalmente, como eu disse, o pênis é o termômetro, lá vai ser o primeiro local onde ele vai começar a sentir. Entendeu? Então é importante que ele tenha em mente essa situação, que se ele tem uma boa condição física, hábitos de vida saudáveis, fatalmente ele vai ter uma boa resposta sexual. Até digo, por exemplo, pessoas que têm diabetes, que afeta a parte sexual, se ele tiver um controle do diabetes rigoroso na dieta, no controle dos seus medicamentos, ele também vai ter uma resposta melhor. É muito comum as pessoas, por exemplo, serem diabéticas e ter problemas sexuais, está em tratamento, está indo muito bem, de repente começa a não ficar bem.
Mas por que não está bem? Vai lá, checa o diabetes e o diabetes está descontrolado. Então, é um motivo também de falha do tratamento. Né? Falha. Então, um homem que perdeu a potência, ele vai tentar recuperar, claro, ele quer. Certo. Qual que é o caminho que ele tem que seguir? O que ele tem que fazer? O ponto de partida e o caminho que ele tem que seguir? Muito boa pergunta, Rose. O caminho ideal, por exemplo, não existe, é importante a mensagem que eu deixo para casa, é que não existe nenhum tipo de tratamento sem ter um bom diagnóstico. O primeiro princípio de Hipócrates, que é o pai da medicina, é isso. Não existe tratamento sem ter diagnóstico. Então, a pessoa, quando tem um problema sexual, ele acha que ele não deve ver, ele vê isso de uma forma diferente. Mas não, tem que ser encarado como qualquer outra doença. Se ele tem um problema, ele tem que buscar inicialmente a causa disso para tentar resolver, devido a buscar a causa, e na fonte do problema, na raiz. Aí sim ele vai ter uma resposta boa. Então, a mensagem que eu deixo é essa: procure primeiro o diagnóstico. Não adianta tomar um remédio por conta própria. Tá errado, né? Chegar lá, estou com um problema sexual, vou tomar um Viagra, vou tomar isso aqui. Não, você tem que buscar a sua causa. Muitas vezes o seu problema é resolutivo, existe uma cura para o seu problema. Então é importante que você tenha essa noção para que a pessoa viva melhor. Nosso tempinho é curto para a gente encerrar aqui. Hoje o homem se preocupa com o prazer da mulher também, está se preocupando, né? Mudou muito, Rose. O homem se preocupa muito mais com essa situação. E a maior prova disso é que, em pesquisa recente, mostrou que a ejaculação precoce é hoje a disfunção sexual mais frequente ou mais procurada para se tratar. Porque justamente, quando ele ejacula muito rápido, quando ele não consegue ter controle, prejudica diretamente também a parceira. Então, ele está sabendo nessa situação, ele tem o seu prazer, às vezes o prazer diminuído, mas ele também abrevia o prazer da mulher. Então, ele está se preocupando mais. Quando ele quer se tratar dos problemas de ejaculação, que ele está ejaculando muito rápido, ele também está pensando na mulher. Ele está pensando no desempenho da mulher. Ele fala isso: olha, eu não estou conseguindo dar o prazer necessário para a mulher. Coisa que há 5, 6 anos atrás, Rose, nós não tínhamos isso. Tinha essa preocupação, então, existe essa né? preocupação em relação à sexualidade da mulher também. Bom, Márcio, eu agradeço a sua presença aqui, né? Que você volte mais vezes para a gente continuar sempre à disposição, conversando. Rose. Obrigada.